internauta que acompanha o canal do Centro Espírita Caminho de Luz, vamos a mais um programa Dicas de Leitura Espírita. No momento, nós estamos acompanhando, debatendo, analisando, divulgando a obra de Leon Denis. E hoje nós vamos tratar de uma obra muito interessante, uma obra histórica, que é Joana d'Arc, Médium. Este livro é fruto de um trabalho extenuante de Leon Denis, que procurou várias bibliotecas para poder trazer à luz a nós a figura insigne de Joana d'Arc. Mas, ao final, eu vou dizer por que este livro é tão importante para nós espíritas. Há um motivo em especial. Mas é importante nós destacarmos inicialmente que é um livro extremamente aprazível e fácil de ler. É um romance histórico que fala da vida de Joana d'Arc, como eu disse. Leon Denis cresceu na região da Alsácia-Lorena. Alsácia-Lorena é um território disputadíssimo entre a França e a Prússia, depois a Alemanha, desde há muito tempo. Esteve no epicentro da Primeira Guerra Mundial e da Segunda Guerra Mundial. Ela foi causa e consequência desses dois conflitos. É uma região rica em minério, mas tem um valor histórico-religioso muito grande para as duas nações, tanto os germânicos quanto os franceses. Hoje ela tem uma administração conjunta, mas, por exemplo, a maior parte dela, Lorena, fica na França, está sob domínio do governo francês, e é uma região onde o Estado ainda ele é católico, decididamente católico, os bispos nomeados pelo presidente da França, pelo governo francês, em conjunto com o Vaticano. Nós temos ideia de como essas raízes são profundas. Então, quando Joana d'Arc emerge nesse cenário, nós estamos aí no século XV. Estamos falando de 1412, quando ela nasce, 1415. Ela nasce nessa região, uma região muito bonita, uma beleza bastante estonteante, com bosques, rios, né, muito retratada em séries que nós temos hoje em streamings. Então, é uma região maravilhosa, e ela nasce já médium. E é interessante notar como que a mediunidade é utilizada desde há muito tempo pelos espíritos benfeitores e como que ela existia nas religiões. A França vivia uma guerra de mais de 100 anos com a Inglaterra havia tomado o norte já da França, caminhava em direção a Paris, havia muita fome, muita sede, muitas pestes dizimando os franceses, estavam acuados. E havia uma questão sucessória do trono francês. Até que uma médium, uma visionária, como eles diziam, se apresenta ao então rei, que não achava legítimo para ser o rei, e diz a ele, olha, há uma moça que vai ajudar, uma vidente. E essa era a Joana d'Arc, que aparece, chega até o rei com o seu cavalo, se apresenta, jovem, uma donzela virgem, como eles gostavam de dizer, até ela ser queimada, e a donzela virgem. E ela, então, vai mostrando os quadros para o rei, dizendo que ele era o rei, que ele tinha que assumir, estimulando uma jovem, uma menina. E ela vai empurrando esse rei até a França conseguir a vitória final. Então, de um conflito muito grande. Mas, no final, Joana d'Arc, pelos clérigos católicos, né, os bispos, os arcebispos, ameaçados pelo seu poder, se sentindo ameaçados, começam os convescostes, começam as intrigas, e acaba que Joana d'Arc, no final da guerra, é condenada à fogueira por bruxaria, ilusão, né? E incoerência, porque ela levou o exército francês à vitória pelas suas visões, mostrando os quadros, orientando, os espíritos se valendo da sua mediunidade para interferir num processo que, para a Terra, era importante que a França se conservasse independente, e hoje nós sabemos o porquê disso, faz sentido, mas os mesmos que o seguiram e foram libertos por ela acabam condenando a fogueira, ninguém se movimenta para salvar. Então, nesse livro, nós extraímos muita coisa. Primeiro, uma pesquisa histórica refinada. Segundo, uma escrita que conta, sem paixões, uma história importantíssima, uma parte da história da humanidade importantíssima. Terceiro, ele mostra a médium.
e destaca como que a questão mediúnica era muito forte, e é até hoje, em todas as religiões. Não é uma exclusividade do espiritismo. O que a mediunidade tem com o espiritismo é que o espiritismo, da base científica, era com aquele compêndio que é o maior escrita sobre mediunidade feita até hoje, que é o Livro dos Médiuns. Até então, não havia nada que colocasse no papel os resultados de estudos de base científica, o que o Livro dos Médiuns faz a partir da ciência espírita. Então, nós podemos verificar que a mediunidade colocou a Joana d'Arc no centro disso tudo. E os espíritos, então, trabalharam com ela, com a sua mediunidade, para que ela pudesse cumprir com a sua missão. E isso sempre existiu ao longo do tempo. Nós sempre tivemos a intervenção mediúnica, porque os homens vão se desviando, e há um projeto de Jesus para a Terra, e homem nenhum encarnado tem condições de fazer frente a isso aí. Nem vai desviar, como os espíritos dizem no livro dos Espíritos. Então, quando às vezes algum médium, alguma pessoa faz alguma referência, algum comentário, as pessoas se escandalizam. O médium falando, com certeza está sendo instrumento dócil do mais alto para começar a intervenção dos espíritos no progresso, no caminhar político das coisas que às vezes não vão andando como a gente realmente entende. Ou deve ser para o cumprimento dos propósitos do Cristo para a Terra. Então, Joana d'Arc ela tem essa conotação, a intervenção espiritual no caminho de uma nação, deixando esse legado para nós. E isso ocorreu e vai continuar ocorrendo todas as vezes que os homens se afastarem dos objetivos de Jesus de Nazaré, para as nações e para a Terra. Isso com qualquer nação, incluindo o Brasil. Então, é uma leitura interessante, muito importante. Mostra como que as coisas ocorreram, como que os políticos, né, os monarcas, a todos aqueles que viviam em torno do rei, e os clérigos, né, os bispos, arcebispos, cardeais, como que eles atuaram, como usaram Joana d'Arc, até levar a fogueira por bruxaria. Isso ocorre muito, mas a marca da donzela, da médium, ficou. Ela conduziu o exército francês e a França à libertação do jugo inglês. Isso é o que é o mais importante. Por que ela morreu queimada na fogueira? Porque Joana d'Arc é a reencarnação de Judas. E o que começa lá, com a conversa dele com Jesus, após ele ter feito o suicídio, ter traído Jesus, Jesus sai da cruz e vai buscar Judas e conversa com ele, dizendo que eu estaria até o dia que ele se libertasse, realmente ocorre quando ela é queimada. Ele já no corpo feminino, mas seguindo fielmente, crente em Deus, em Jesus, mantendo-se fiel àquilo tudo, coisa que ele não teve condições quando foi Judas. Esse espírito mantém-se fiel a Jesus, a Deus, até o final, e prefere morrer queimado do que renegar a sua mediunidade, as suas visões, os bons espíritos que acompanhavam Jesus e Deus, mantendo-se fiel pela primeira vez e definitivamente ela se mantém fiel. Então é um romance fantástico e é muito agradável de ler pela maneira como Leon Denis escreve. Vai lá, dá uma olhadinha nessa obra, compra, bota na sua biblioteca e leia, para nós entendermos, entre tantas outras coisas, a história do mundo e as relações entre o mundo visível e o mundo invisível. O mundo invisível muito mais presente nas questões políticas do que nós podemos imaginar. Jesus conosco sempre.